Olá, seja muito bem-vinda ao Protagonista Cast. Eu sou a Dani Bélico, Sheila Lanza, minha sócia, e nós somos as protagonistas de saia. Chegou agora? Tá novo no canal? Já ativa o sininho, já começa a seguir. Aqui sempre tem conteúdo de qualidade e, de repente, há uma dúvida que é esclarecida em algum dos episódios que a gente tem aqui, porque a gente entrevistou empresários de várias áreas aqui. Hoje, inclusive, é uma área super específica, mas a gente ainda não vai falar com essa pessoa, porque a gente vai falar da CIS Expansão SA. E o que é a CIS Expansão SA? É o Clube Feminino de Negócios das Protagonistas de Saia. E o que a gente tem lá? Desenvolvimento, conexão e visibilidade. Então, se você está aí empreendendo sozinha, precisando de um suporte, precisando se desenvolver, mas precisando se desenvolver em rede, com suporte nosso, grupo seleto, pouquíssimas pessoas, que é para você ter contato real com as mentoras. Então, vem aqui, você vai ver aqui um QR Code. Acesse esse QR Code e venha ser nossa sócia você também. E agora sim a gente vai chamar a nossa convidada. É a Ju Blanche, que é tatuadora, body piercer. Seja muito bem-vinda, Ju. Conta aí que não é só sobre tatuagem, né? Exatamente. Muito obrigada, meninas, pela oportunidade. Estou super feliz de estar aqui. Prazer é nosso. Então, eu sou a Juliana Blanche. O meu negócio é o Blanche Tattoo e Piercing. E é exatamente isso, né? Através dos meus atendimentos, eu fui percebendo que a tatuagem não é só uma tatuagem, não é uma questão de bonito ou feio, né? Ela carrega muito mais do que a gente imagina. E eu, como tatuadora, eu ajudo as pessoas a, a acharem a arte e o atendimento que elas necessitam no momento que elas estão vivendo. É porque a tatuagem, a pessoa não vai fazer a tatuagem do nada, né? Assim, de repente eu acordei, eu vou fazer uma tatuagem, né? Normalmente a pessoa ela vai pensando em coisas, a não ser que seja um evento específico para isso, que de repente a pessoa se empolga e vai, né? Mas normalmente dentro de um estúdio as pessoas vão se programando para isso, né, Ju? Como que funciona? Olha, tem de todo tipo, né? Tem aquelas pessoas que já estão programando e tem aquelas pessoas que sim, elas Que acorda e acordam. vai. com Você vontade jura? Eu também pensei na hora que você Jura? falou, eu pensei, eu acho Não que tem consigo gente que imaginar. Eu acho que até a maioria. Você jura? Nossa, eu É, nunca imaginaria isso. sim, Porque eu tenho. demorei tantos anos para fazer uma tatuagem, porque eu queria que fizesse tanto sentido para mim, que eu, né, pesei na minha medida, né? Ah, não, mas tem. Eu tenho clientes, inclusive, que chegam lá e falam: eu hoje estou com vontade de tatuar. O quê? Não sei. Que beleza! É que normalmente também é quem já tem várias, né? Que tem mais essa pegada de acorda e sim. vai. A primeira, A primeira eu acho que é mais eu difícil. acho que é mais É, demorada. a primeira é um processo mais longo, assim, Eu da pensei pessoa. nessas Sim. pessoas que estão lá, vou fazer a primeira tatuagem da vida. É. Você tem um tempo ali, né, de maturação sobre isso. Tem, mas assim, conforme eu fui estudando, esses momentos que a gente sente vontade, geralmente são momentos específicos da vida, vamos dizer assim. Então, a pessoa ela tá passando por um processo, Uhum. ou é reflexo de algum processo que ela passou e ali ela teve um gatilho, sabe? Então, nunca é ou o momento, ou o desenho, ou o lugar do corpo, nunca é por um acaso, né? É uma escolha do seu subconsciente a Uhum. partir de algo que você passou, ou até alguém da sua família, sua mãe, sua avó. Então, esse é o ponto, assim, que eu fui procurar conhecimento, porque a minha percepção ali, eu consegui perceber que as pessoas realmente, elas estavam se tatuando por alguma razão, sabe? Então, esse é o diferencial que eu Que é o seu trago. trabalho. Que não é uma tatuagem, é uma tatuagem com significado e você traz isso para a pessoa, né? Algumas pessoas, assim, eu recepciono as minhas clientes com muita atenção, né? Eu falo que eu tenho uma escuta ativa. Eu acho que isso é o principal de um processo em que você vai fazer uma marca eterna na pessoa, né? Uhum. Então, é uma pena que as pessoas, quando vão se tatuar ou fazer uma modificação corporal que seja,
elas não estejam conscientes disso e que a pessoa que está atendendo também não esteja consciente, né? Uhum. Porque de fato é uma coisa muito forte, né? O que que faz uma pessoa procurar uma marca eterna, escolher por uma marca eterna, escolher um profissional que vai mexer com a energia vital dela, que é o sangue, né? E inclusive é um procedimento que causa dor. Então, eu parei para pensar por que as pessoas fazem isso, né? E realmente é algo muito forte que aquela pessoa está trazendo para fora. E eu percebendo isso, eu vi que eu não tinha preparo e que a minha responsabilidade ia além do que fazer um desenho e mandar a pessoa embora, né? Eu Uhum. precisava oferecer um atendimento que a pessoa se sentisse bem, né? Que a pessoa passasse por aquela transição, aquele momento, aquela superação e que ela saísse de lá com um sentimento diferente do que ela chegou. E eu me senti responsável. E aí eu fui procurar estudar para entender Uhum. o que estava acontecendo, porque eu não fui criada para lidar com sentimentos, eu não fui criada para lidar nem com os meus, quanto mais dos outros, né? Mas eu me senti responsável, porque eu vi que as pessoas estavam muitas vezes sensibilizadas por algo. E aí eu fui buscar até estudo, conhecimento para entender ali o que estava rolando e como que eu podia agregar mesmo na vida dessas pessoas, Que sabe? legal. Mostra aí, qual o estudo aí que você falou: "Nossa, isso é muito disruptivo para mim"? Olha, então, na verdade, hoje eu trabalho com 3, assim, estudo muito sobre 3, né, coisas. Porque eu sou uma ativista quântica, né, então, assim, a tatuagem para mim, ela foi uma jornada de autoconhecimento também, né. Uhum. Então tudo que eu agrego é para mim e para os outros. E hoje eu acredito que tudo é energia, frequência e vibração, e a física quântica está aí para provar isso, né. Então a física quântica, ela entra em tudo, assim, que eu estudo. Aí a gente tem a epigenética também tá ali, porque o que a pessoa quando ela olhar aquela tatuagem, qual é o sentimento que vai estar atrelado, né. Então vamos dizer o seguinte, indo para o sentido da epigenética. Eu tenho vamos citar um caso que acho que fica mais fácil de ilustrar. Eu tenho uma cliente que tem uma conhecida que sofreu um acidente. Uhum. E ela ficou mal, assim, ficou na UTI, 3 meses de hospital, tal, saiu e foi fazer uma tatuagem para ressignificar aquele acidente. Uhum. Só que ela foi super mal atendida, a profissional infelizmente, eu fico muito chateada, né, quando esses casos chegam até mim. A profissional, atendeu ela super mal, ficou de: "Ai, fica aí, eu vou almoçar, vou fumar", aquela coisa que a gente tem mesmo Aham. de, né, enfim. E a pessoa estava ali num momento extremamente frágil, em que ela estava querendo superar, é realmente um processo, né. E a tatuagem ela tem sido muito usada para isso. E a pessoa fez a tatuagem, e ela terminou a tatuagem e já foi procurar para remover a tatuagem, porque ela teve que Nossa. lidar com 2 traumas, o Uhum. trauma do acidente e o trauma de ter ido ressignificar esse acidente, e aí ela ficou com outra memória registrada ruim, né. Então, qual é o poder da tatuagem? E eu digo assim, num todo, né, porque são várias camadas. A forma como você é atendido, o ambiente que você está sendo atendido. Então, tudo que eu faço hoje, todo o meu atendimento, ele é pensado para que eu possa oferecer o melhor para a pessoa, para que ela possa realmente, né, eu acho que o mínimo é respeito pelo processo que a pessoa está passando, né. E eu costumo dizer para as pessoas, como eu acredito que tudo é energia, frequência e vibração, o meu espaço, ele é uma extensão de mim, né. Quando a pessoa está entrando ali, ela está entrando no meu mundo, no meu espaço, é um Uhum. espaço exclusivo. Então, assim, eu atendo uma cliente por vez, então é o momento da pessoa, dela chegar ali e realmente passar esse processo. E ela vai sair de lá melhor do que ela chegou, e é lógico, né, uma técnica boa, tem que ter um pacote, né, para quando a pessoa olhar para a tatuagem, ela ter esse sentimento atrelado de que foi o melhor possível, sabe, ela realmente ressignificou, ela vai olhar e ela vai ter influência daquele dia a dia com aquela tatuagem que foi bem-sucedida, que foi um bom atendimento, então é todo um contexto, Uhum. né. E aí, a gente tem a psicogenealogia, que é um pouco mais profundo e que também acaba puxando um pouco para a árvore cabalística, que algumas pessoas ainda têm, né, já têm esse conhecimento da cabala, né, do estudo do hermetismo. Aí foi um dos meus últimos estudos que eu realmente me impressionei demais, porque a psicogenealogia, aliás, esse livro que está aqui embaixo, que é um livro que eu procurei no meio do meu estudo, ele fala, olha só que interessante,
quando a Dani estava sendo gestada lá na barriga da mãe dela, né? Porque a mulher, ela tem um X de óvulos para a vida inteira, certo? Uhum. Então quando você estava sendo gestada na barriga da sua mãe, tudo que era necessário para os óvulos que você, né, iria gerar ao longo da sua vida, ou seja, tudo que era necessário para sua filha vir ao mundo, já estava sendo produzido ali. No Uhum. 6º mês, mais ou menos, você já tem o que é necessário para os seus óvulos. Então, em um determinado momento da sua vida, você, a sua mãe e sua filha são uma só pessoa. Nossa, que louco, Imagina né? a quantidade de informação que é, né, transmitida. Então, muitas vezes, aliás, o criador da constelação familiar, ele fala: o que é calado em até 2 gerações, vem na terceira, ela estoura na terceira. E nós estamos vendo gerações que estão trazendo à tona traumas familiares, segredos de família. E a tatuagem é também uma forma que isso vem, né? Vem à tona. E aí, nesses estudos, inclusive, a gente consegue isso, assim, não consigo fazer um diagnóstico da pessoa, mas dependendo do lugar do corpo, o que a pessoa escolheu, você conversar com ela no momento dela, você vai ver realmente fases da vida dela que ela passou por traumas. Se a pessoa tatua a canela, ela provavelmente passou por um trauma na infância, né? E aí você vai avaliando, e os psicogenealogistas, inclusive, eles têm esse trabalho de identificar, a tatuagem realmente faz parte do processo para você descobrir traumas, para você descobrir fases da sua vida. Então, assim, a gente vai fazer uma tatuagem, a gente não tem a mínima noção, né? E eu, quando comecei, eu já falei: pera, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, porque realmente eu não tenho responsabilidade o suficiente, eu não tenho conhecimento suficiente para atender e oferecer para as minhas clientes. Aí eu fui atrás. Deixa eu só ver se eu tô entendendo, porque agora você trouxe tanta informação e eu acho que às vezes eu não tenho e talvez quem esteja assistindo também, né, viaje aí nessa Todas as coisa, coisas, né? né? Porque assim, a princípio a gente pensa, vou lá, vou fazer uma tatuagem, sei lá, vou fazer uma borboleta, não sei na onde. Você tá tendo uma vontade de fazer uma tatuagem. E aí o que você tá dizendo com esses estudos é que a escolha de fazer uma borboleta, sei lá, no pescoço É subconsciente. um motivo inconsciente. inconsciente até, né? Sim. Inconsciente. De fazer esse movimento, de trazer isso para fora, vamos dizer. Sim, a partir dos meus estudos, e assim, na verdade, quando eu comecei a tatuar... E não necessariamente, desculpa eu te cortar, não necessariamente de mim, mas pode vir de outras gerações. Sim, Nossa. eu sempre tive uma sensibilidade muito... Eu acho que eu tive uma infância e uma adolescência muito cruel, assim, né? Eu tive que lidar com muita coisa e criar muita... fugiu a palavra. Resiliência. Aliás, tá tatuada aqui, ó. Era pra ter olhado pro braço. Eu tive de criar muita resiliência. Isso me fez ser muito perceptiva com as pessoas. E eu percebia coisas nos meus atendimentos. Então, eu falava assim: pô, mas se eu falar para as pessoas que eu percebo, vão falar: tá inventando historinha para vender serviço. Então, eu falei: eu quero pessoas que falem o que eu tô sentindo. Que existe essa relação. Essa teoria, essa ciência, quem comprove, né? E eu encontrei muito mais do que eu estava esperando. Então, sim, inclusive quando as minhas clientes vêm com uma tatuagem, elas falam assim: ai, que lugar do corpo fica melhor? Eu falo: eu não posso opinar sobre isso, porque isso é uma escolha inconsciente. De alguma forma, você está querendo comunicar algo, porque os seus tatuagens nos braços é uma comunicação com outras pessoas. É diferente de você tatuar na canela, é diferente de você tatuar nas costas, né? Qualquer parte do seu corpo tem um simbolismo, tem um porquê, né? Tem uma função. Então, sim, é uma escolha inconsciente que você está trazendo. E, aliás, eu tenho muitas pessoas que são conhecidas, me falam assim: não tem nada a ver, eu escolhi o desenho, eu fiz porque eu quis, porque eu tinha dinheiro, o tatuador tinha horário. Sim, tudo bem, é uma forma de pensar, mas para mim, a partir de tudo que eu senti que eu estudei, não é. Sempre tem um porquê. E o contrário, porque aí aqui a gente está falando, a pessoa chegou e quer fazer o desenho, já tem ideia do desenho, já tem ideia do lugar, mas ela chega e fala: quero fazer a tatuagem, mas ainda nem sei onde, você já falou que não vai dizer, mas nem sei o que. Aí você ajuda, tá bom, você quer fazer no braço, mas eu te indico tal cor. Aí com o desenho você ajuda a pessoa a trazer esse significado.
Na verdade, assim, quando a cliente chega, né, eu percebo que Você tem atende sua cliente. mulher? Sua mulher ou A não? maioria, Tá. a maioria, mas eu Uhum. tenho sim clientes homens. Quando a cliente chega, eu vou percebendo se a cliente está aberta, né? Porque realmente tem gente que vai lá e fala, eu quero tatuar isso aqui e vai embora. Sim, eu faço esse tipo de serviço. Mas se a pessoa me dá uma abertura, a gente vai bater um papo, a gente Uhum. vai conversar, então eu vou ter essa escutativa. Eu tenho cliente, inclusive, que vem pela internet, não sabe de nada disso que eu sei que eu falo, enfim. Menina, ela chega no meu sofá e ela começa a chorar. Eita. Porque é o que eu falo, tudo é energia, frequência e vibração. Então, quando você oferece algo pro Deu universo, né, espaço, né? É. vem. Uhum. E aí a pessoa fala: "Ai, desculpa, desculpa". Não, você não tem que pedir desculpa, esse é o seu momento, eu entendo completamente o que você está passando, o que está acontecendo, me fala mais. Então a gente vai dar o tempo para que essa pessoa tenha uma conexão com ela e, obviamente, quando eu puder dar sugestões melhores, eu vou dar, porque às vezes a pessoa está num período do luto, por exemplo, e ela está Hum. completamente ali no momento que, tomando más decisões. Então, eu vou tatuar a data de falecimento de uma pessoa querida. Não, como assim? Você vai tatuar a data de falecimento? Quanto essa pessoa trouxe de coisa boa para você, né? Você está se tatuando porque é uma pessoa importante. Você não vai registrar o que é o ruim, o fim. Registra algo que te traga uma memória boa. Então, eu ofereço esse espaço para que essa pessoa ela consiga fazer essa Se conexão, encontrar, né? para a gente. E quando vão duas pessoas, tipo o pessoal que faz aquelas tatuagens de parzinho? Vale a mesma coisa, porque também a energia dos É. dois ali e tal, como é que é? Então, é aquilo, né, nem todo mundo dá pra gente trabalhar, a Ah, tá, tem verdade gente que vai só pelo isso é uma coisa assim, hoje eu falo sobre isso, porque eu quero que as pessoas tenham mais esse entendimento, Uhum. sabe. Tanto as pessoas da minha área, quanto as pessoas que procuram uma tatuagem, né, de procurar, no mínimo, um ambiente que ela se sinta confortável. Não se sentiu bem? Não faz uma tatuagem. Tá bêbado? Não faz, É. entendeu? É. Chega, Se gente. beber, Sabe? não tatue. Sabe, tem essa consciência, e o profissional também tem a consciência de que é para sempre, né, então Sim. faça o seu É, melhor o tempo inteiro, sim. em tudo, porque realmente é um processo, É a é questão da respeitar, responsabilidade que você falou, né. exato. Não, e foi uma coisa porque, assim, a primeira cliente que me fez ter esse start foi uma cliente que, assim, ela foi lá tatuar e eu, na época, tatuava, eu tatuo, né, desenho, vamos lá, bora. E ela veio e mostrou o desenho, tinha uma assinatura, tal, e eu falei: "Tá, tudo bem, vamos fazer". Só que eu já tinha essa coisa dentro de mim que ficava assim, né: "Por quê?", muito De onde vem essa questionadora, É, sabe, "O que tá é, é, acontecendo?". é. E aí eu falei pra ela, "Ai, nossa, olha a loucura. Ai, menina, o Facebook identifica frases suicidas, né, e aí notifica e tal". Olha os assuntos que a pessoa puxa, né, aquele silêncio, eu falei: "Vou puxar um assunto aqui". Aí ela cochichou com a amiga dela e eu falei: "O que que foi? O que tá acontecendo?". "Não, nada". "Fala comigo, pode falar comigo, né, a gente tá num ambiente super reservado aqui, não sei o quê". "Ai, a minha irmã cometeu suicídio, essa tatuagem é pra ela". Eu falei assim: "Cara, não é possível que eu Do nada. sabe, É. acertei em cheio o que que estava rolando". Aí eu fiquei assustada, ao mesmo tempo, sei lá, uma coisa muito louca, assim. E eu falei: "Cara, eu preciso entender um pouco mais o processo das pessoas, sabe, porque olha a força, olha o momento que essa pessoa tá passando e tá indo buscar uma E muita gente tatuagem". faz tatuagem em homenagem, Muito, muita, né. muito. E também não é só isso, né, a gente também tem essa questão de você poder potencializar alguma coisa, né. Se você vai olhar aquela tatuagem todo dia, imagina uma coisa que você olha todo dia que te fortalece, sabe. A tatuagem tem esse poder também, Uhum. né. Uhum. É. E aí uma outra também que eu fiz foi a tatuagem de areola, que foi, assim, pra mim marcante também, é um procedimento gratuito, que até hoje eu ofereço gratuito. E que pra mim era tipo: "Eu tenho uma técnica boa, vou fazer um bom trabalho, tal". Quando aquela moça levantou e olhou no espelho, que ela ficou assim, tipo: "Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, posso te dar um abraço?". E Tipo, eu tem o fiquei tipo, mamilo de novo, né, então, eu não tinha ideia do que eu estava do que fazendo, sabe, do representava. que realmente representava. Então essas 2 que foram logo no começo da minha carreira, me fizeram ver a importância. E também eu me senti muito honrada, sabe, porque ser escolhida para fazer parte de momentos tão fortes das pessoas é uma Uhum. honra para mim, entende. Eu preciso fazer o melhor que eu posso, Uhum. Sim. né. Sem dúvida. E você tem
uma técnica que você já comentou, né, que é um traçado bem fino, delicado, né? Então, isso também atrai bastante as mulheres, né? Porque as mulheres É, gostam de traçados delicados. sim, e eu era uma artista, aliás, eu era, não, sou, né, uma artista plástica do realismo, eu amo o realismo, eu achei que eu fosse trabalhar com isso. Mas no meio do caminho a mulherada me pegou ali pelo traço fino, ali eu fiquei um tempo, mas eu faço pouco de tudo, assim, eu Uhum. não, eu gosto de desafios, faço pouco de Você tudo. gosta? Você faz aqueles retratos, aquela Faço um pouco de tudo. Ai, que Adoro, legal. sim. E Que le depois que você descobriu a questão do significado, até então você fazia, inclusive as suas você tinha sem ter essa Sim, profundidade. E aí sim. depois quando você foi e estudou, bateu com as suas? Olha, menina, eu vou te falar uma coisa, que toda vez que eu vou estudar, na primeira vez que eu fui estudar as minhas, eu estava fazendo um curso de psicogenealogia, né, de uma moça que é do Brasil, não vou lembrar o nome dela agora. E eu comecei o curso, inclusive porque o que me pegou foi decodificação de tatuagens. Eu falava, vamos ver o que que essa mulher tá falando aí, né? E aí eu fiz um curso mais extenso dela e eu tive que parar o curso, porque começou a mexer com tanta coisa da minha árvore, sabe? Eu não conheci minhas avós, então assim, eu nunca tinha parado para prestar atenção nos que tinham vindo atrás de mim, sabe? Nunca tinha parado para prestar atenção, talvez na adolescência da minha mãe, o que que ela passou, ou a minha avó que morreu cedo, também teve uma vida difícil, então nunca parei. E as minhas tatuagens foram todas meio que um surto, assim. Um surto que não Foram existe, acordei, vou foi fazer uma aquele tatu. start ali que É. alguma coisa rolou. Quando eu fui estudar as minhas tatuagens, eu vi que datas de parentes batiam, sabe? De nascimento, de falecimento. E eu falava, credo, gente. Então, assim, pra mim, eu tive que parar realmente, porque teve uma época que mexeu muito Pegou. comigo. Pegou no Aí depois eu voltei pro curso, inclusive esse livro eu comprei nesse meio tempo, porque eu falei, vou ler um livro ali mais de leve. E depois eu volto. Então eu via que datas batiam. Então essa rosa mesmo que eu tenho aqui, eu fiz ela porque pagaram pra mim, tipo assim: "Vai lá que eu pago", e eu fui. Mas hoje eu tenho certeza que essa rosa foi pra minha avó, né, tá do meu lado materno, lado feminino. Essa rosa foi pra minha avó, foi uma foi algo, assim, que eu precisava resgatar. uhum. A tatuagem das minhas costas é o meu logotipo, a minha leoa. E aí também eu vejo que hoje, assim, eu vejo que eu quis trazer pra fora e quis registrar em mim o meu espaço mesmo, né, que Uhum. eu falei para vocês que o meu espaço é uma extensão minha. Então tudo que eu fui estudando foi, cara, meu Deus, que Foi coisa batendo. louca, muito, total, E assim. tem uma pegada de constelação familiar também, nos estudos que você faz. Você já Sim. chegou a fazer constelações E também? olha, eu não fiz, Hã. mas assim, eu sou uma pessoa extremamente mente aberta para tudo, então eu tenho clientes de todos os tipos, de todas as crenças, e eu acho que isso é o segredo, sabe? É você ter a mente aberta, porque Uhum, a verdade está dentro de cada um, né? O uhum. ser humano, ele é íntegro, é integrativo e totalmente complexo, né? Então a gente sempre tem que estar aberto, porque realmente essas conexões, assim, a gente vai fazendo ao longo da vida. E o É, piercing também entra nisso? olha, o piercing ele não é um foco meu de estudo nesse sentido, mas sim, né, no curso de Porque também fura, psicogenealogia né, que eu se a gente for fiz, pensar assim. também entra. Também tem essa Qualquer, questão. acho que qualquer modificação corporal escolhida entra, né, por Uhum, alguma razão você quer aquela marca. Então, entendi. assim, E hoje tem muita gente que pede piercing ou mais tatuagem, como que é a sua tá bem dividido ali. é? É, bem, eu As pessoas faço agora estão usando bastante furos na orelha, né. Isso daí tinha muitas. dado um tempo, né, agora voltou com força Voltou total. bem. Eu vejo pelas amigas da minha filha, todas têm vários furos, O assim. piercing de umbigo também voltou bem. Voltou, né, tinha dado Uhum. uma parada e agora tá. E empreender nesse universo de tatuagem, de body piercing, mas com essa pegada mais holística, como que é? Ai, é muito maluco, assim, né. Porque você acaba eu não consigo, por exemplo, eu não consigo atender uma pessoa atrás da outra. Não tem condições, eu não tem como, juntar as 2 coisas, sabe. Uhum, Eu uhum. preciso ter um tempo, a pessoa precisa ter o tempo dela ali, então, muitas clientes minhas acabam virando amigas, então às vezes elas passam lá para bater papo, para tomar café, então precisa ter sempre é muita coisa para resolver, mas tem que ter esse tempo, né. E meio que você também tem que se recarregar, né.
Porque é um processo intenso ali com a É, pessoa, ainda dependendo da história que traz e da energia também é mais, é, demanda mais. Então você precisa também não dá para ser um atrás do outro, porque às vezes você precisa se sim. Recarregar. ali, E né? eu tenho muito essa ideia de que eu tenho que estar sempre bem, sabe? Eu tenho que estar Uhum. 100%, porque como que eu vou fazer uma coisa meia... Dentro desse contexto, como é que eu vou estar Sim. mal, ai, passando mal, É, bebi, eu nem bebo, né? Mas assim, sei lá, bebi na noite anterior e vou atender, não? você É, tem que estar Ah, com a sua energia boa, porque você conecta com a sim, energia do outro também, né? E sim, você total. interfere, né, nessa conexão. E a gente está caminhando para o final. Você acredita que mas já já, passou? puxa, ainda tinha uma Você perguntinha, tem então uma rapidinha, pergunta assim. rapidinho. Qual a tatu mais inusitada, assim, que Todo você já mundo fez? ama fazer essa pergunta. É. Olha, então eu não tenho muitas, assim, essas. Ah, não sei, o tatu máximo que Uma eu fiz marcante, assim, que você fala, sei lá. nossa, deve ter, né? Ah, eu acho que lugar do corpo, virilha. Agora, assim, eu já fiz tatuagem de terror, assim, umas coisas super, É, né? Bem vamp, assim. É, tipo, a pesadas. freira, sabe? A Ah, meu, Valak. horroroso. É. Imagina ter aquele negócio, né, pro resto da vida no Ah, seu corpo. mas a gente traz as sombras à tona também, né? A gente Sim, precisa lidar com elas, é. então. Mas eu não ia aguentar ficar. Eu já tenho medo de olhar ela na televisão. É, eu Imagina também. olhando no Põe meu uma corpo. Eu Samara ia lá ficar o no. tempo. Samara. A Samara no braço. Já pensou? Eu ia ficar me assustando toda vez. E é Eu acho que não gosto, ia né? Enfim. rolar. É porque daí não Não casa, né? conecta. A energia, Não no caso, tá conecta. Eu nem vendo? consigo nem Não dá. assistir o filme. É, Imagine ter um negócio no meu corpo. também nem ia rolar, não. É. Então, Ju, conta pra gente aí que momento que você deixou de ser espectador e passou a ser protagonista da sua história. Bom, eu sempre quis ser uma protagonista, né? Eu sempre empreendi, eu nunca me vi trabalhando. Eu nem que fosse, eu tive meu brechó na garagem, fui sacoleira, então eu sempre quis ter o meu negócio. Mas eu acho que de fato eu fui, né, eu me tornei mesmo quando meu pai faleceu. Porque ali eu senti na minha pele o processo que as minhas clientes passavam, né? Inclusive eu fiz a tatuagem, a assinatura dele aqui, eu mesmo fiz no meu processo de luto. E aquele momento foi realmente um momento muito forte para mim, porque eu senti na minha pele, né, o que elas passavam e fez todo sentido, porque para mim eu olho e essa tatuagem me traz o entendimento de que ele está comigo, ele é parte de mim, ele é meu sangue, ele é tudo e eu vejo como uma assinatura na obra-prima dele, né? Quando o trabalho dele encerrou, eu assinei a tela, vamos dizer assim, né? Que legal. E o meu pai, ele recebeu um diagnóstico, né, de um aneurisma abdominal em 2019 e o médico falou para ele, você tem de 6 a 8 anos de vida, né? Não chegou a tanto, ele ficou mais 4 anos vivo. E quando ele recebeu esse diagnóstico, ele foi fazer o que ele tinha vontade. Ele deixou de esperar os outros, pegava o carro, ia viajar sozinho, isso com 76 anos, né? E uma lição que ficou pra gente é que ele precisou de um diagnóstico para ser o viver. protagonista da vida dele, né? Então, naquele momento ali, aquele processo, foi o processo que eu decidi que a gente não tem que esperar um diagnóstico, a gente tem que fazer agora, Sim. já, para hoje, e tomar mesmo a frente das nossas escolhas, da nossa vida, do nosso negócio. Perfeito, Gente, maravilhoso. arrepiou. É. Ju, foi um prazer. prazer, ter viu, você querida? aqui, Prazer é o viu? meu. Foi uma Muito delícia te obrigada. ouvir. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E como que as pessoas te acham? O meu Instagram é Blanche Tatu, né? Blanche, como se fala mesmo. E tatu tem 2 T's e 2 O's no fim, então a galera sempre esquece. É, 2 T's e 2 O's. Então, se É. você tá precisando de uma tatuagem com significado, né? Vai pro estúdio da Ju, né? Você já viu que o trabalho dela não é só uma questão de desenho, né? É uma questão já emocional, né? Uma questão mais, né? Muito mais profunda. Se você tá aí precisando ressignificar alguma questão aí na sua vida, a tatu pode ser uma opção. Então, seja muito bem-vinda. A Ju vai te atender com muito carinho, muito cuidado aí. E se você não está seguindo a gente, aproveita, já segue o canal. Você viu quanta história legal? Tem tantas outras aqui também. Então, vem com a gente. Um beijo.